Sistemas. Estamos interessados em quantidades extensivas, cujo valor é proporcional ao tamanho ou extensão do sistema, ou objeto de estudo. Farei uma exemplificação simples. A área é uma quantidade extensiva. Vamos entender por quê. Suponha uma folha de papel A4, que possui o lado menor com comprimento L e o lado maior com um comprimento H. A área total dessa folha A4 será o produto L vezes H. Imagine agora que você corte essa folha A4 ao meio. Então você terá dois pedaços iguais. Cada pedaço terá sua própria área. A área da esquerda será o comprimento menor dividido por 2, L dividido por 2, vezes a altura, que eu chamei de H. O lado direito também terá o lado menor dividido por 2, vezes a altura, definindo a área direita. Se eu somar a área esquerda com a área direita, encontro a área total, que será L vezes H. Então, a área total dessa folha A4 dividida ao meio é a mesma área da folha A4 inteira. Então, a área é uma quantidade extensiva. Para fazer um contraponto, vejamos o perímetro. O perímetro é uma quantidade intensiva. Peguemos a nossa mesma folha A4 e vamos calcular o perímetro. O perímetro é a soma do lado menor, mais o lado maior, mais o lado menor, mais o lado maior. Isto é a soma dos quatro lados. Então, o perímetro total dessa folha A4 será 2 vezes o lado menor, mais 2 vezes o lado maior. Vamos dividir essa folha A4 ao meio. Qual será o perímetro? Será a soma do perímetro de cada uma das metades. O perímetro da metade esquerda será 2 vezes o lado menor, que foi dividido por 2, mais 2 vezes a altura, ou 2 vezes H. E o perímetro da metade direita será igualmente 2 vezes o lado menor dividido por 2, mais 2 vezes o lado maior. O perímetro total será, portanto, 2 vezes L, mais 4 vezes H. Note agora que o perímetro total da folha A4 dividido ao meio não é igual ao perímetro total da folha A4 inteira. Então, o perímetro é uma quantidade intensiva. Veja que se eu dividisse a folha A4 em 3 partes, o meu perímetro total seria 3, que multiplica o lado menor, mais 2 vezes o lado maior. Mas a área total ainda seria L vezes H. Por isso que o perímetro é uma quantidade intensiva. Ele vai depender do número de pedaços que eu cortei a minha folha A4. Já a área é uma quantidade extensiva, que não depende do tamanho ou extensão do sistema, ou de quantas vezes o papel foi dividido. Podemos generalizar dizendo o seguinte: se dividirmos o sistema em um número de pedaços e a soma de todos esses pedaços separados é igual ao valor dessa quantidade para todo o sistema, então temos uma quantidade extensiva. E isto se aplica à área, mas não se aplica ao perímetro. Quantidades extensivas são fáceis de serem contabilizadas. Já as intensivas nem sempre torna-se possível. A folha A4 inteira foi cortada em milhares de pedaços de papel, e nenhum pedaço de papel foi perdido. Esses pequenos pedaços foram contidos numa pequena caixa, delimitando um contorno. Qual é a área total desses pedaços de papel que foram cortados aos milhares? A resposta é simples. Certamente será L vezes H, o comprimento do lado menor vezes o comprimento do lado maior, pois a área é uma grandeza extensiva. Não depende do tamanho do meu sistema. Não depende de quantos pedaços de papel eu cortei a folha 4. A folha 4 foi cortada em milhares de pedaços de papel e nenhum pedaço foi perdido. Qual é o perímetro total?
Neste caso, não sei enquanto não me disser quantos pedaços há, porque o perímetro é uma quantidade intensiva. Vai depender do número de pedaços de papel que foram cortados. Quantidades que são extensivas não podem ser criadas ou destruídas. Isto é, num sistema isolado, as quantidades extensivas são conservadas. Veja que a folha A4 foi cortada em milhares de pedaços e esses pedaços foram contidos dentro de uma caixa. E eu posso afirmar que eu não coloquei pedaços de papel a mais e nem perdi pedaços de papel. Nessa situação, eu posso dizer que a soma da área de cada pedacinho será numericamente igual à área da folha A4. Posso afirmar que a área é uma grandeza conservada. O mesmo não pode ser dito para o perímetro.